Boa noite, senhores. Eu venho lhe trazer uma palavra de Deus que está no livro de Naum. Está no livro de Naum. É um profeta menor. E fala sobre a destruição da cidade de Nínive. E o Senhor, ele está irado com a cidade de Nínive. E no começo do capítulo de número 1, ele já começa dizendo que ele vai trazer a vingança sobre Nínive. E o que eu acho interessante é que no capítulo de número 3 em diante, se você quiser ler depois, o Senhor vai dizer o seguinte: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Ele vai dizer depois confira comigo. Ele vai dizer: eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo aberto a teus inimigos, e o fogo consumirá os teus ferrolhos. O que o Senhor está dizendo a Nínive: olha, Nínive, tu ficarás como uma mulher a manter relação com o homem, as tuas pernas ficarão abertas, e os teus inimigos, olha o que ele diz, é uma coisa forte: eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres, as portas da tua terra estarão de todo abertas a teus inimigos. E depois ele vai dizer o seguinte: estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. Vejam só, naquela época, os cavalos, eles puxavam as suas carroças, ali ia um cavaleiro em cima. E Naum, ele está falando que haveria acidentes. Os seus soldados estavam tão espantados de ver a destruição e o que estava acontecendo dentro da cidade, que haveria acidentes. Haveria acidentes, ou seja, a roda dos carros a qual o cavalo estava puxando ia sair rolando, e os ruídos das rodas, e os cavalos se atropelando, ou seja, um cavalo se batendo no outro. Então estava tudo desconcertado. Mas vejam só, essa mesma Nínive era a cidade a qual Deus manda o profeta Jonas. E essa mesma cidade, diz a Escritura, que ela se arrepende dos seus atos errados, e ela começa a clamar a Deus, sendo que os mesmos que se arrependeram perante Deus já haviam falecido ou morrido. E agora em Nínive surge uma nova geração, e essa geração é uma geração má e perversa. Vejam que Nínive está entre rios, o Tigre e o Eufrates, sendo uma cidade rica,
não entrando muito na história, ou seja, era a nação da época. Depois é a Babilônia. Mas vejam, Deus olha a Nínive e diz: Nínive, eu estou irado contigo. Diz a Nínive: olha, eu trarei vingança sobre ti, e as tuas portas ficarão abertas, como se fosse uma mulher a manter relação com um homem. Vejam só a ira de Deus. Hoje, o Senhor Deus se manifesta à humanidade. Vejam só, isso não é obra do acaso. Isso não é acaso. Isso não é um fenômeno natural que está acontecendo no mundo. Deus está falando à humanidade. Uma geração muito má está a vir ainda. Nossa geração é perversa, mas virá uma outra geração, e essa geração não olhará a Deus com o seu devido olhar. Hoje nós temos uma igreja que diz a você, meu ouvinte: aceite a Jesus, reconheça Jesus como teu Salvador, Jesus está voltando, Jesus te ama, Jesus te quer bem. Mas a geração está endurecido o seu coração. O coração do ser humano está endurecido. O coração do ser humano está mal, ao ponto de não querer ver com seus olhos a voz de Deus bradando à humanidade, dizendo: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Mas a humanidade não quer se arrepender. Mas chegará um dia que o Deus a qual João viu não é um Deus de amor. Hoje muitos dizem: Deus é amor, Deus é amor, Deus quer o coração, Jesus te ama, Jesus te quer bem. Alto lá. Chegará um dia que o Jesus, ele virá como juiz, ele virá como rei, e nesse grande dia será como a cidade de Nínive. Ela foi excretada da terra, ela obteve sobre ela a punição a qual Deus falou sobre ela. A história está aí. Veja os relatos históricos. Foi um dia a qual um grande exército, vejam relatos históricos, entrou em Nínive e trouxe o escarcéu sobre ela. Foi um dia triste, um dia terrível. Então, meu amado irmão, eu digo a você nessa noite, assim como Jonas falou a Nínive na primeira vez: arrependei-vos. Assim eu te digo nessa noite: arrependa. Volte o teu coração a Jesus. Volte a tua vida a Cristo. Pois hoje ainda, Jesus, ele verdadeiramente ele amou. João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas um dia, meu querido, um dia Jesus virá como juiz. Um dia, diz o profeta, que as pessoas andarão de um lado ao outro, querendo ouvir a palavra, e não ouvirão. Sentirão fome, sede de ouvir a palavra de Deus. Se aquele momento que aquele rei adentrou a Nínive, aqueles seres humanos tivesse a oportunidade que os seus entes que ouviram e viram Jonas pessoalmente tiveram, mas eles não voltaram o seu coração. Por isso eu digo a você:
Volte a Jesus. Você que está desviado, que está afastado do caminho do Senhor, volte a Jesus. Volte a Jesus. Os fenômenos estão aí. A voz de Deus está bradando. Deus está dizendo à humanidade: um dia, escute bem, um dia a humanidade vai se levantar contra Deus. E vai blasfemar contra Deus, vai dizer: Deus, por que isso? Por que aquilo? Reconheça Jesus. Daqui a algumas horas, à tarde, domingo, estou botando esse vídeo agora à noite, mas domingo vai ter vários líderes religiosos fazendo lives. Ouça um, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude no canal, e Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.